Oi, eu sou a professora Cristiane, do GAD Fisiologia. Neste vídeo, vamos falar sobre as estruturas periféricas do sistema nervoso que participam do sentido da audição. O sentido da audição nos permite perceber vibrações das moléculas do ar dentro de uma faixa de frequências que varia entre 20 e 20 kHz, ou seja, entre 20 e 20 mil vibrações por segundo. Essas vibrações são oscilações de compressão e rarefação do ar, que partem de uma fonte e se afastam dela concentricamente. Quando uma caixa de som vibra, ela está literalmente empurrando uma onda de compressão seguida por uma onda de rarefação, e repetidamente em diferentes velocidades. Vamos dar uma olhada nesse vídeo. Nele nós vemos registros dessas ondas sonoras. Sound, well, that's just another change in air density, a traveling compression wave. So Schlieren visualization, along with a high-speed camera, can be used to see it as well. Here's a book landing on a table, an AK-47, and of course, a clap. Uma onda pura composta por uma frequência única não existe na natureza. Os sons naturais são compostos da mistura de muitas frequências sonoras, tendo uma frequência fundamental, ou seja, em maior intensidade, e outras dando o timbre característico daquele som. É por isso que o dó emitido por um violino é diferente daquele emitido por uma cantora. A frequência fundamental é a mesma, mas a composição com outras frequências difere. É possível separar um som complexo das várias frequências que o compõem, como você verá mais tarde. É exatamente isso que nossa orelha faz e nos permite perceber diferentes timbres com certa facilidade. Diferentes frequências de onda sonora são percebidas como tons mais agudos ou graves. Tons mais graves são compostos por frequências menores e tons mais agudos são compostos por frequências maiores. A intensidade ou volume se refere à distância pico a pico da onda. A intensidade sonora é medida em decibéis, que é uma unidade relativa em escala logarítmica. Nos livros e na internet há muita informação sobre as frequências da voz humana. Nesses lugares se cita que ela gira em torno de 65 a 300 Hz. Mas a literatura científica mostra que há frequências muito mais agudas usadas na conversação humana normal, chegando aos limites das frequências audíveis, que variam em torno de 20 a 20 mil Hz. A morfologia das orelhas externa, média e interna você já conhece. A orelha externa é composta pelo pavilhão auricular, a concha e o meato auditório externo. A morfologia é apresentada pela orelha externa conduz ondas sonoras para o meato auditório externo com maior eficiência para sons de menor frequência, ou seja, abaixo de 2 kHz. Indivíduos que perderam o pavilhão auricular e a concha têm perda dessa eficiência, além de dificuldade de identificação de reconhecimento da localização da fonte sonora no sentido vertical. Outra função importante da orelha externa é a de proteção, dada pelos pelos e pela cera, que previnem a chegada e o acúmulo de partículas no meato auditivo externo. A orelha média é composta pela membrana timpânica, os ossículos, martelo, bigorna e estribo. Os músculos tensor do tímpano e estapédio, que não estão representados aqui, e as janelas redonda e oval. A orelha média tem como principal função a transferência da energia de onda sonora, de forma mecânica, para a orelha interna. Essa transferência tem que ser eficiente, pois a orelha interna é cheia de líquido e os líquidos têm uma impedância maior que o ar para a condução de vibração. Isso quer dizer que é mais difícil vibrar um meio aquoso do que um meio gasoso. Para a vibração recebida pela orelha média ser transferida sem perdas significativas para a orelha interna, alguns mecanismos são necessários. Primeiro, a membrana que recebe a vibração, que é a timpânica, é 16 vezes maior em área que a membrana que recobre a janela oval, para onde o movimento está sendo levado. Isso quer dizer que a energia é condensada em 16 vezes nessa menor área, ou há uma amplificação de 16 vezes dessa energia. Segundo, os ossículos da orelha média que conduzem a vibração da membrana timpânica até a janela oval se dispõem entre si formando um mecanismo de alavanca interfixa. Isso decorre em mais 50% de amplificação da energia. Como resultado, nós temos uma amplificação total da energia mecânica vibratória do meio aéreo de 24 vezes
o que é suficiente para vencer a impedância do meio aquoso que preenche a orelha interna. Tem apenas mais uma coisa nesse sentido necessária para que a transferência energética seja feita: a janela redonda. O meio aquoso não sofre compressão. Para que uma vibração seja passada por ele, o ambiente deve ter paredes maleáveis para que o líquido possa se mexer. No entanto, a cóclea é óssea e rígida. Para que possa haver um movimento do líquido dentro dela, a janela redonda é recoberta por uma membrana que protrai e retrai em resposta aos movimentos levados à janela oval pelo estribo. Outra função da orelha média é proteção. 2 dos ossículos são controlados por músculos. O tensor do tímpano é ligado ao martelo e o estapédio é ligado ao estribo. A vibração dos ossículos pode estar totalmente liberada, ou seja, esse sistema de alavancas pode estar totalmente flexível, transferindo a máxima energia. No entanto, se os músculos tensionam, o sistema todo enrijece, de forma a reduzir bastante o efeito de alavanca dos ossículos e então reduzir a amplificação da transferência de energia entre membrana timpânica e janela oval. Há um problema aqui. A contração dos músculos tensor do tímpano e estapédio ocorre apenas em resposta ao aumento da intensidade sonora recebida pela orelha. Então, ela funciona muito bem em situações nas quais o volume sonoro é aumentado gradativamente. No entanto, em casos de sons abruptos, como uma explosão, por exemplo, essa proteção não é possível. A orelha interna é composta pela cóclea e pelo labirinto. Nessa videoaula, nós vamos discutir apenas a cóclea, que é o órgão que tem relação com a função auditória. Os canais semicirculares serão discutidos na aula sobre sistema vestibular e equilíbrio. A cóclea é um órgão oco e espiralado com compartimentos internos. Imagine que a cóclea é como um canudo dobrado e depois enrolado, como está representado aqui. Nesse esquema, vemos as estruturas básicas da cóclea como se tivéssemos desenrolado ela. Isso é conhecido como a cóclea desespiralada. Em uma ponta do canudo está a janela oval e na outra ponta do canudo está a janela redonda. Aqui onde o canudo se dobra é o helicotrema, que é um vão que fica no ápice da cóclea e liga o compartimento superior e o inferior. A parte do canudo que está ligada à janela oval se chama rampa ou escala vestibular e a outra parte ligada à janela redonda se chama rampa ou escala timpânica. No meio das escalas vestibular e timpânica está a rampa ou escala média, que termina em fundo cego. Quando a janela oval é pressionada pelo estribo num movimento de pistão, a janela redonda protrai. Quando a janela oval é puxada pelo estribo, a janela redonda retrai. Lembre-se de que isso acontece porque os líquidos não são comprimíveis e todos esses compartimentos estão cheios de líquido. Por isso eu representei aqui todo esse canudo cheio com esferas que se empurram, pois um movimento na janela oval imediatamente se reflete na janela redonda. Voltando ao nosso esquema, separando a rampa vestibular da rampa média está a membrana de Reissner, e separando a rampa média da rampa timpânica está a membrana basilar, onde repousa o órgão de corte. O fluido que preenche as rampas vestibular e timpânica é a perilinfa, de constituição muito similar ao fluido cérebro-espinhal. O fluido que preenche a rampa média é a endolinfa. Ele é bem diferente da perilinfa, pois é enriquecido em potássio. Agora vamos voltar à nossa cóclea espiralada e olhar um corte transversal por essas estruturas, como está representado aqui. Veja, aqui nós temos a cóclea espiralada e ela foi cortada para que nós víssemos cada compartimento e as relações entre eles. Este aqui é o órgão de corte. Aqui está a escala vestibular, aqui a escala timpânica e aqui a escala média. Essa é a membrana de Reissner e essa é a membrana basilar. O órgão de corte repousa sobre a membrana basilar. Aqui e aqui está cheio de perilinfa e aqui está cheio de endolinfa. Então, a parte apical do órgão de corte está voltada para a rampa média e é banhada por endolinfa, que é rica em potássio, enquanto a parte basal do órgão de corte está voltada para a rampa timpânica e é banhada por perilinfa, que é pobre em potássio. A estrutura que ativamente supre a endolinfa de potássio, ou seja, que faz a endolinfa, diferente da perilinfa, é a estria vascular, destacada aqui. A estria vascular é um epitélio ricamente irrigado que recobre a parede lateral da rampa média.
As células da estria vascular e dos vasos sanguíneos que fazem o suprimento da circulação sanguínea nessa região têm especializações que permitem o transporte constante de potássio para dentro da escala média. Agora vamos olhar o órgão de corte mais de perto. Aqui do lado direito está a região medial e aqui do lado esquerdo a região lateral. O órgão de corte é formado pela membrana basilar, células de sustentação, células ciliadas, que se dividem em dois grupos, um grupo de células externas em maior número e um grupo de células internas. Terminações nervosas aferentes e eferentes do gânglio espiral e uma membrana tectorial, que repousa sobre os cílios das células ciliadas. As terminações nervosas da cóclea são neurônios sensitivos que enviam informação para o sistema nervoso central ou de neurônios eferentes que vêm do sistema nervoso central para ativar células ciliadas. Funciona assim: as células ciliadas internas, que são em menor número, são aquelas que fazem a transdução e ativam 90% dos neurônios sensitivos da cóclea. As células ciliadas externas, por outro lado, enviam apenas os outros 10% de informação para o sistema nervoso central. Elas recebem muita informação do sistema nervoso central e, na verdade, têm capacidade contrátil. A função exata dessa contração ainda está em discussão. É possível que elas façam pequenos ajustes na flexibilidade da membrana basal para melhorar a transdução de alguns tipos de som. Por isso, elas são chamadas de afinadores da cóclea. A contração das células ciliadas externas pode provocar a vibração da endolinfa, que vibraria a janela oval e, por consequência, a membrana timpânica. E isso pode ser registrado por microfones potentes. Isso é chamado de emissão autoacústica e é a base do teste da orelhinha feito em recém-nascidos para a detecção precoce de problemas auditivos. Voltando à nossa cóclea desespiralada, temos que a configuração da membrana basilar varia ao longo da escala média. Na base da cóclea, a membrana basilar é mais estreita e rígida, e no ápice ela é mais larga e frouxa, formando uma continuidade ao longo da cóclea. Dessa forma, cada posição na membrana basilar tem uma característica física que faz com que ela entre em ressonância vibratória com diferentes frequências sonoras. Eu gosto de associar esse raciocínio com uma harpa, porque na harpa as cordas menores correspondem aos tons agudos e as maiores aos tons mais graves. O segredo aqui é lembrar que na base nós temos a membrana basilar mais estreita que no ápice. Ou seja, isso é ao contrário do que imaginaríamos pensando na configuração em espiral. Observe, por exemplo, essas ondas simples, puras, uma de alta frequência e outra de baixa frequência. Quando essas vibrações são conduzidas simultaneamente para a cóclea, duas regiões da membrana basilar irão vibrar. Uma mais na base da cóclea, que ressonará com a onda de alta frequência, e a outra mais no ápice da cóclea, que ressonará com a onda de baixa frequência. Então, eu espero que você tenha entendido que, apesar da vibração passar por toda a estrutura da cóclea, apenas algumas regiões, devido a essa configuração física da membrana basilar, é que entram em ressonância com frequências específicas de som. Isso faz com que sons complexos, compostos de múltiplas ondas, sejam decodificados em pontos específicos do órgão de corte. Os eixos de fixação da membrana basilar e da membrana tectorial, representados aqui por esses círculos verdes, são deslocados um em relação ao outro. Dessa forma, a vibração dessas estruturas provoca uma variação no espaço entre elas. Como consequência, os cílios das células ciliadas são inclinados para frente e para trás a cada onda vibratória que acontece naquela região. Vamos observar uma animação. Agora vamos fazer só uma representação simples e esquemática do órgão de corte, realçando os pontos de fixação dos eixos, a membrana tectorial, a estrutura da membrana basilar, com as células ciliadas e os cílios, e aqui um aumento somente dos cílios com a base na célula ciliada e o ápice na membrana tectorial. Agora observem nessa animação que o eixo se mantém fixo e as estruturas vibram, de forma que a cada ciclo de vibração, os cílios se inclinam. Isso vai ser importante para a gente discutir o mecanismo de transdução das células ciliadas, que será abordado em outro vídeo.
Para nós, o importante nesse momento é saber que a cada inclinação em direção ao cílio mais longo, a célula ciliada interna é despolarizada e libera neurotransmissores na sua base, ativando as fibras aferentes do gânglio espiral, que vai ativar a via auditória primária. Lembrando que essa vibração acontece apenas localmente, nas áreas correspondentes às frequências que estão sendo recebidas pela cóclea. Portanto, são linhas rotuladas específicas que estão sendo acionadas tonotopicamente, ou seja, correspondendo a cada tom que compõe o som. O gânglio espiral é uma substância cinzenta periférica que aloja os corpos celulares dos neurônios aferentes acionados pelas células ciliadas. Ele se distribui no centro da cóclea acompanhando o modíolo, por isso tem conformação espiral. Dele partem as fibras nervosas que compõem o ramo coclear do nervo vestíbulo coclear, levando as informações auditórias para o núcleo coclear, que é a primeira estação central de tratamento da informação auditória. Bom, nós vamos parar por aqui. Na descrição do vídeo você vai encontrar um link para outro vídeo muito interessante sobre a fisiologia da audição. Não deixe de assistir. No próximo vídeo nós vamos conversar sobre as vias auditórias centrais. Então por agora é só. Esse é o GAD Fisiologia, nos vemos no próximo vídeo.